Boa tarde, mais uma vez aqui reunidos na nossa sessão de saúde, sexta-feira, na casa de Fabiano, sintonia com a espiritualidade, né? Nossos irmãos que estão sempre conosco. Agradecemos a Deus pela oportunidade, pedimos a Jesus para abençoar essa reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Abrindo o Evangelho a Esmo, caiu para nós lermos aqui o capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. Vamos falar desse assunto, né? E na leitura, no item piedade filial, do Evangelho, né? Diz assim: o mandamento, honra teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Então, ao amor ao próximo, né? Inclui o amor à família, claro, e aos pais muito mais, né? Porque tem pessoas que se dedicam muito à caridade e ao amor ao próximo, mas se esquece, né? Nem sempre é coerente com relação a essa questão no que se refere aos pais, né? E mais ainda aqueles que nos criam, às vezes não é um pai nem uma mãe, né? É uma pessoa que assumiu, né, as crianças e os criou, né? Esses, como diz aqui, né, também merecem todo respeito, né? E que Deus valoriza bastante, porque nem tinha, teoricamente, né, aquela obrigação, e mesmo assim essa pessoa assumiu as crianças. Isso é muito comum, né? Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário para que não morra de fome enquanto eles mesmos de nada se privam? Relegando aos piores cômodos da casa apenas para não deixá-los na rua e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria por acaso contado as suas noites de vigília quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo. As amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância.
os que com a vida material lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, e às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. É comum, né, virmos pais de vida simples, criaram os filhos bem, deram estudo, fizeram todo o sacrifício para que os filhos tivessem estudo, os filhos progridem na vida, né, alcançam patamares financeiros mais elevados que o dos pais, e nem por isso ajudam os pais, né, com relação à parte material, né, e às vezes até com relação à parte moral, né. Esquecem-se dos pais, têm vergonha dos pais, porque são simples, né. Isso perante Deus é inaceitável. E essas pessoas que agem dessa forma vão sofrer os efeitos, né, dessa ação. Então, certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Muitas vezes os filhos renegam os pais porque não foram bem criados pelos pais, os pais não foram pais dedicados, né? Ou lhes deram bases morais muito insuficientes, vamos dizer assim, né? Mas nem por isso os filhos devem renegar esses pais. Como diz aqui, né? Os pais vão responder a Deus. Não cabe aos filhos puni-los de forma alguma, né? Então, o dever dos filhos para com os pais permanece o mesmo, né? E os pais vão se acertar, vamos dizer assim, com Deus, né? E muitas vezes esses mesmos filhos que renegaram os pais ou não cumpriram com seus deveres, né? Como diz aqui, eles vão resgatar essa falta aqui no presente mesmo, na medida em que tiverem filhos que vão tratá-los da mesma forma, né? Então, quando nós estamos sendo, vamos dizer, maltratados pelos pais, temos que lembrar que talvez nós tenhamos feito o mesmo em outras vidas, né? E não nos cabe, então, condenar os pais por isso. Desculpa, ser maltratado pelos filhos, né? Então, você maltrata os pais, depois você tem os seus filhos, e seus filhos te maltratam. É um círculo vicioso, né? E você está sofrendo isso para resgatar os maus tratos que você impôs aos seus pais, né? Isso é muito comum. Não é regra geral, mas é comum, né? Então, ou você resgata isso em vida mesmo, talvez em outras vidas, né? Porque às vezes a pessoa tem filhos muito amorosos e dedicados e mesmo assim padece de alguma forma, né? Ou de em outra vida, né? Mas de qualquer forma a gente sabe que nada fica sem ser corrigido, né? Nas nossas existências. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo, e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta da caridade junta-se à ingratidão. Então, temos que estar sempre fazendo essa autocrítica, né? Como tratamos os nossos pais, né? Será que nós, teoricamente, né, isso é figurado, damos o pior quarto da casa para eles morarem, se eles tiverem que depender de nós, né? Isso é muito errado, né? Mas é comum, né? Porque às vezes os pais são humildes e eles se contentam. E o filho
mesmo que pudesse, como o pai se contenta, então ele deixa. Não é por aí, né? Os filhos têm que ter consciência, por exemplo, da condição financeira que eles têm, que poderia proporcionar mais conforto, né? E não se aproveitar da humildade dos pais, que aceitam qualquer coisa, né? E fica na nossa consciência, né? Lembrando que depois nós vamos ter que fazer esse acerto com Deus. Né? Então é fazer o máximo que nós pudermos, não importa se eles não fizeram isso por nós. Né? É nosso dever tratá-los bem. Né? Essa questão de filhos que tratam mal os pais, às vezes causando até problemas de saúde nos pais, né? Mães tristes, depressivas, né? Pela ingratidão dos filhos, né? Muito comum. E filhos revoltados, né? Rancorosos com relação a pais negligentes, né? Na verdade, tanto faz, né? Porque com o olhar na lei das encarnações, o filho hoje será o pai de amanhã, né? Então, eu até tinha me corrigido no começo, né? Quando eu estava falando, mas tanto faz se a gente se referia ao maltratamento de filhos em relação aos pais, como de pais em relação aos filhos, porque eles estão sempre revezando nesse papel, né? Considerando, né, que somos espíritos eternos e estamos sempre reencarnando em papéis diferentes na família, né? Mas para quem não tem o conceito da reencarnação, né, como uma verdade, fica difícil, né? Inclusive no Velho Testamento temos a frase: Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então a promessa como assim uma recompensa, né, por tratar bem pai e mãe, a promessa era nessa vida, né, era benefícios na terra, né, e uma vida dilatada era algo que era muito valorizado antigamente, que as pessoas viviam pouco, né, e a gente tem que entender aqui de uma forma figurada, né, que essa vida dilatada significa, diria, uma vida feliz, uma vida com benefícios, né, saúde, né, e se isso não acontece, né? Aí você tem filhos revoltados, pais revoltados, gente rancorosa, gente depressiva, né? E Jesus veio resolver tudo isso, né? Nos trazendo a ideia da vida espiritual, né? Então muda o discurso. Já nessa época, na época que Jesus veio, a ideia é que as pessoas já estavam moralmente mais amadurecidas, né? E que compreenderiam essa vida espiritual. Enquanto antes não, né? Para eles, prometer uma vida longa, né? Ou prometer acesso à terra prometida, para eles era suficiente, né? Os hebreus viviam no deserto, prometer a terra prometida, para eles era o melhor que podia haver, né? E depois isso já não era mais. Aí é a vida espiritual, né, que Jesus nos oferece. Então nós temos: meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então fica claro, né? E aí fica mais fácil de entender, né? Então toda vez que nos sentirmos magoados, né, por um filho ingrato, ou como filhos nos sentirmos magoados também, né, por pais negligentes, né, um lar onde falta amor, né, vamos lembrar dessa lei de Deus, né. Na reencarnação nós temos a oportunidade de corrigir essas falhas, né. Um pai maltratado pelo filho hoje foi um filho que maltratou o pai numa outra vida, né? Mas graças a Deus vamos sempre ter a oportunidade de corrigir isso, né?
com as nossas vidas futuras, tá certo? Mas não é porque existe a lei da reencarnação, né, que vamos deixar de cumprir a lei de Deus, de honrar pai e mãe, para a próxima vida, né? Temos que nos esforçar nessa vida, porque assim nós quebramos esse ciclo vicioso, né? De filhos que maltratam pais, que depois vão virar pais que são maltratados pelos filhos, certo? Agora, existem membros familiares que são muito difíceis, né? E que tornam essa caridade em casa quase impossível, né? Então, nós vamos nos resignar, vamos fazer prece para que essa pessoa difícil faça melhores escolhas, né? E lembrar que essa pessoa difícil vai ter que responder a Deus, né? Nós fizemos tudo o que pudemos, temos que nos esforçar, né? E dessa forma, então teremos a nossa recompensa, né? No reino de Deus, nessa vida, na vida espiritual, certo? E se essa situação difícil, que não permitiu que a caridade em casa fosse feita e nos deixou como opção a caridade fora de casa, né? Se isso foi uma prova, mas se nós nos esforçamos ao máximo, né, para cumprir o nosso papel de filhos, por exemplo, que honram pai e mãe, né, e sabe, numa próxima vida, Deus, conhecendo as nossas necessidades e reconhecendo o nosso esforço, nos proporciona uma família mais equilibrada, mais feliz e amorosa, né? É assim que as coisas funcionam, né? Então, o importante é isso, né? Nosso esforço, né? Nosso conhecimento e a prática, né, da lei de Deus. Então, vamos ler aqui um conto. São 2 contos que eu queria ler para vocês. É do livro que se chama Mãe, é uma antologia de Franciscano Xavier. Diz assim, esse texto é de Meimei. Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele, com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá, porventura, lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-se robusto e poderemos, acaso, encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor da tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo, na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? À mesa, quando a sopa fumegante convida a tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando cansado te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo-Poderoso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Lindo, né? Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada, como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como o teu, igualmente dirás: meu filho, meu filho. O outro se chama, de Emmanuel, se chama Credores no Lar. Honrai vosso pai e vossa mãe. Isso é de Jesus,
relatado por Mateus. E a outra frase: honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Isso é do capítulo 14, que até nós já lemos, né? Que Emmanuel faz referência a isso no começo. O devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Então é a questão, né, dos acertos que eu falei, né? Um filho às vezes vem como credor das atitudes que você teve com seus pais. Às vezes uma criança muito difícil, né? E você sofre com essa criança. Tem pais que ficam até doentes, né, com as atitudes dos filhos. Mas a gente tem que lembrar do nosso passado, né? O que nós fizemos com os nossos pais. Não é regra geral, mas é muito comum que seja dessa forma. Chegam frágeis e emudecidos para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te um colo para a nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. A criança sempre vem boazinha, né? E acaba te envolvendo, né? Envolve os pais pelo amor, né? Então aqui diz, né? Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doces inspiradores do carinho, passam com o tempo à condição de examinadores constantes de tua estrada. Governam-te impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem novamente na escola do mundo, com o teu amparo, todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior. Transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Quantas vezes você não vê um filho humilhando os pais porque eles alcançaram um grau de instrução superior ao dos pais, né? Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te a pouco para que fujam em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõe a alma, com sorrisos nos lábios, com quanto te amar fanha o coração. E nunca possuís o bastante para abrilhantar-lhes a existência. Os filhos são muito exigentes, eles não estão muitos, né? Nunca estão satisfeitos, né? Então, nunca possuís o bastante para abrilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos, lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios. Porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo o haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio
o luminoso certificado de tua própria libertação. Então, um dá o olhar dos filhos, e o outro dá o olhar dos pais, né? Muito bonito isso, né? Então, vamos lá aos nossos deveres, né? E nesse capítulo também se fala da questão dos filhos, nesse item, quem é minha mãe, quem são os filhos, né? E em seguida fala parentesco corporal e espiritual, né? O Evangelho discorre sobre a questão, né, dos parentescos corporais e espirituais, porque muitas vezes estamos reunidos em família, pais, mães, filhos, né? Mas eles não constituem muitas vezes a sua família espiritual. Deus é que resolve colocá-los todos juntos para cada um cumprir com a sua prova. Às vezes são provas difíceis, né? Porque os laços espirituais são caracterizados por muito amor, né? Muita afinidade. E nem sempre é isso que acontece. Mas mesmo assim, nosso dever tem que ser cumprido, né? Seja aquele pai ou aquela mãe, né? Simplesmente os seus ou seja, desculpa, se você tiver uma relação com eles simplesmente de parentesco corporal, não importa, né? O seu dever permanece. Se eles foram pais negligentes, não importa, como diz aqui, eles vão responder para Deus, né? O seu dever permanece, né? O dever de respeitar, de cuidar, fazer tudo que você puder por eles, certo? E por último, como se diz, né? Pelo menos temos que lembrar que eles nos deram a vida, né? Só por isso já é o suficiente, para que a gente nunca esqueça os nossos deveres com os nossos pais. Tá certo, gente? Então, que tenhamos sempre essa consciência, né? E que pratiquemos, né? A máxima do amor ao próximo, começando em casa, certo? É o que Deus espera de nós. Obrigada. Então, pedindo a Deus, a Jesus, o amparo a todos que sofrem, né? Que os pais que estejam sofrendo por maltratos impostos pelos filhos sejam amparados, que tenham a compreensão das reencarnações que nos ajudam a resgatar nossas faltas, e que os filhos se redimam, né? E tenham a compreensão dos seus deveres com os pais. Que Deus nos dê muita fé e compreensão para todos esses ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, até semana que vem.